A proposta de Deus é que cada cristão atue em todas as áreas que um cristão tem que atuar. A proposta de Deus é que cada um de nós possamos desenvolver comunhão uns com os outros, propagar o nome de Jesus e também lutar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Epafrodito é esse cristão equilibrado. Epafrodito é esse cristão que se preocupa com esses três focos do Evangelho. Ele não está preocupado apenas em fazer uma coisa. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós não podemos se preocupar apenas com os cultos aqui na igreja. Nós precisamos nos preocupar com o evangelismo. Seja coletivamente, seja individualmente. Nós precisamos nos preocupar em conhecer a palavra de Deus. Precisamos ser cristãos equilibrados. Senão, vamos nos focalizar em apenas uma coisa, e aí vai perder um pouco do sentido. Aí vamos cometer exageros, porque não somos equilibrados. É preciso ser um cristão equilibrado. A próxima marca na vida de Epafrodito está a partir do verso de número 26. Ele era um cristão, assim como Timóteo, interessado pelo próximo. Olhem só o versículo de número 26. Porquanto tinha muita saudade de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Olha só a preocupação desse servo de Deus. Epafrodito estava preocupado, angustiado, em saber que os irmãos, ele desconfiava que quando os irmãos soubessem que ele estava doente, os irmãos iam ficar preocupados. E ele estava preocupado com os irmãos que iam ficar preocupados com ele. Deu um nó aí na sua cabeça? É exatamente isso. Epafrodito estava angustiado com a possibilidade de os irmãos em Filipos ficar preocupados com ele. Ele não queria dar trabalho para os irmãos. E aí Paulo diz no verso de número 27, e de fato ele esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo diz, eu já estou muito triste em estar preso. Se Epafrodito morre nessa missão de ter vindo me ajudar, eu teria tristeza sobre tristeza. Mas ele se preocupa com vocês, porque ele sabia que vocês iam se preocupar com ele. O versículo 30 revela isso também. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. A ideia que o apóstolo traz aqui é de que os irmãos em Filipos se reuniram, levantaram a oferta para o apóstolo, mas falaram, quem é que vai levar? A gente não tem condição. Eis que surge Epafrodito e diz, eu vou levar a oferta para Paulo. Naquela época, irmãos, a gente está falando de uma época que não tinha RG, não tinha muito controle de natalidade, ou de mortalidade também. Alguém sair na distância que Epafrodito saiu, carregando um valor em espécie, em moedas, poderia facilmente ser morto no meio do caminho, e pronto.
Ninguém ia lá e ia denunciar, falar, esperamos 24 horas, não encontramos ele, vamos passar nos IMLs, vamos passar nos hospitais, vamos fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Não tinha isso na época. Se ele morresse, ele arriscou a vida em prol da obra de Deus. Como se preocupava com o próximo. Como nós temos perdido essa característica nos últimos dias. E note que essa marca é tanto na vida de Timóteo, quanto na vida de Epafrodito. O que demonstra que é preciso ter uma vida cristã autêntica. É preciso se preocupar com o bem do nosso irmão. Paulo diz que Jesus se preocupou conosco, assumiu a forma humana para morrer na cruz. Ele estava preso por causa dos irmãos. Timóteo se preocupava sinceramente com os irmãos. E Epafrodito também. O que é que isso demonstra? Nós precisamos nos preocupar com os outros. É preciso que o amor de Deus invada a nossa vida. E por fim, a última marca que o apóstolo fala acerca de Epafrodito é que ele era um cristão abençoado. O significado do nome fazia com toda certeza jus à pessoa. Olha o que Paulo diz no verso de número 28. Por isso, vô-lo enviei mais depressa. Olhem só. Epafrodito estava preocupado com a igreja em Filipos, porque falou, se os irmãos lá ficarem sabendo que eu estou doente, eles vão ficar tristes. Eu estou preocupado com isso. Paulo também reconhece a ação de Deus, porque sabia que se Epafrodito morresse, ele teria tristeza sobre tristeza. Mas olha o que ele diz no verso 28. Por causa disso, para que vocês não fiquem tristes e ele não fique angustiado, por isso eu enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Paulo está propondo aqui uma coisa, irmãos, que é muito importante. Paulo está propondo que quando os irmãos em Filipo visse Epafrodito, a presença dele causaria alegria na igreja. A nossa visita na casa de alguém promove o quê? Paulo está dizendo que quando Epafrodito chegasse em Filipos, a igreja ia se regozijar. Sabe quando você está aqui tomando ceia no culto e você sente a presença de Deus e sente aquela alegria, fala em línguas estranhas, glorifica o Senhor? Sabe esse gozo que sentimos? Paulo está propondo que a presença de Epafrodito ia produzir essa alegria na igreja. Qual o significado do seu nome? Agradável. Quando nós vamos visitar alguém, o que é que nós temos produzido? A nossa vida tem promovido o quê? Epafrodito era um homem tão abençoado que aonde ele chegava ele produzia alegria. Sabe por quê? Porque ele não falava da vida de ninguém. Porque ele era um exemplo de submissão. Porque ele pensava nos outros. Porque ele não fazia fofoca. Epafrodito tinha uma perspectiva, uma função na sua vida. Eu quero servir a Deus e a sua obra do jeito certo.
Que coisa gloriosa! É quando as pessoas nos vêm chegando e falam: que bom que você chegou, irmão. Seja bem-vindo na minha casa, porque eu sei que você vai orar comigo. Você não está chegando na minha casa para falar mal da irmã. Você não está chegando na minha casa para falar mal do pastor, mal da dirigente do círculo de oração, mal do rapaz que mexe no som, mal dos músicos. O senhor não está chegando em casa para falar mal do irmão que fica no portão, do obreiro. O senhor está chegando na minha casa para orar comigo e pedir oração. Ah, é assim que precisamos viver. O versículo de número 29, Paulo dá uma proposta para os irmãos. Paulo diz assim: olha, recebei-o, pois, no Senhor, recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Essa palavra honra aqui, sabe qual é o significado? O que é que Paulo quer dizer? Paulo diz assim: olha, quando Epafrodito chegar aí, Paulo não está propondo adoração a Epafrodito. Não é isso que Paulo está propondo. Essa palavra honra tem aquele mesmo sentido de cuidar dos pais quando os pais chegam a ser velhos. No grego, esse é o significado. O que é que acontecia quando os pais chegavam a uma idade que não conseguiam mais se sustentar? Quem é que mantinha os pais? Os filhos. A essa ação dos filhos é dada essa expressão em grego. Os filhos estão honrando os pais. Que é uma coisa que precisa ser colocada em prática. A quantidade de óbitos que eu faço de velhos, de idosos, que estão em casa de repouso, é imensa. É nesse sentido que Paulo está propondo para a igreja de Filipos. Quando Epafrodito chegar aí, vocês entendam uma coisa: honrem este homem, cuidem dele, como se estivessem cuidando dos pais de vocês. Paulo está propondo para Epafrodito viver da obra. Você trabalhou tanto, você foi irmão, companheiro, lutou comigo, ficou doente, se arriscou. Agora é hora de colher o fruto do seu trabalho, meu irmão. Chega lá na igreja e a igreja vai te honrar por tudo que você fez. Essa é a recompensa. Abençoado. É uma pessoa abençoada. Juntos, então, tanto Timóteo quanto Epafrodito nos estimulam a desenvolver a vida cristã de submissão. Uma vida cristã de submissão. Só há uma possibilidade para tudo isso: que o Espírito Santo controle a nossa vida. Vamos em pé, meus irmãos. É preciso entregar a nossa vida ao controle do Espírito Santo, a fim de que Ele possa fazer em nós alguém fiel ao Senhor. Oremos.